Imagine que, enquanto você assiste a este vídeo, existe algo ou alguém analisando cada mínima reação sua. Algoritmos, governos, entidades, escolha o nome que quiser. A sensação estranha de ser observado, aquela pressão invisível que aparece do nada, o desconforto súbito que você não sabe explicar. E se eu te dissesse que, segundo algumas das teorias mais assustadoras já criadas pela humanidade, isso pode não ser coincidência? Talvez nada do que você vive seja tão espontâneo assim. Talvez exista um enredo oculto enorme, profundo e perturbador acontecendo por trás da cortina da sociedade. Algo que sempre esteve aí, mas que quase ninguém percebe. Hoje, você vai ouvir as 10 teorias da conspiração mais sombrias e inquietantes de todos os tempos. E aviso desde já, depois deste vídeo, você nunca mais vai enxergar o mundo da mesma forma. Tudo começa com uma das teorias mais ousadas e avançadas já propostas, o chamado Projeto Blue Beam. A ideia por trás dele não é apenas assustadora, é ambiciosa ao ponto de parecer ficção científica. Segundo essa teoria, grandes potências globais estariam desenvolvendo há décadas a capacidade de criar projeções holográficas gigantes no céu, capazes de imitar perfeitamente aparições religiosas, fenômenos sobrenaturais e até invasões extraterrestres. Hologramas tão realistas que fariam qualquer pessoa acreditar que está diante de um acontecimento divino. Mas o Blue Beam vai além da simples imagem. Ele envolveria também ondas de rádio direcionadas, capazes de transmitir sons diretamente dentro da mente humana, fazendo as pessoas acreditarem que estão ouvindo vozes espirituais, anjos, deuses ou comandos vindos do céu. As 4 etapas do projeto envolveriam desde terremotos simulados até manipulação do imaginário coletivo com mensagens implantadas através de tecnologia. Se essa teoria for real, o objetivo final seria instaurar uma nova religião mundial, controlada por um governo global unificado. E, claro, tudo com a população acreditando que está vivenciando um evento sagrado. O mais assustador é que várias pessoas ao redor do mundo já relataram ver luzes geométricas no céu, figuras formadas por nuvens perfeitas demais e sons metálicos vindos de lugar nenhum. Seriam testes? Ninguém sabe, mas a teoria continua ganhando força. E quando falamos de manipulação espiritual, é impossível ignorar outra teoria que amedronta milhões de pessoas, a ideia de que o anticristo já está entre nós. Segundo essa visão, ele não seria uma figura demoníaca óbvia, nem alguém que você reconheceria imediatamente como maligno. Pelo contrário, seria alguém admirado mundialmente, extremamente influente, capaz de unir multidões com um discurso impecável, alguém com acesso à tecnologia, poder político ou alcance global através da mídia. Alguns teóricos acreditam que ele já ocupou posições de destaque. Outros dizem que ele está em ascensão agora mesmo, construindo sua imagem com cuidado. Há grupos que analisam padrões de mídia, discursos, símbolos e coincidências para tentar identificar quem seria esse líder enigmático. O assustador é que, em tempos de redes sociais, um único indivíduo pode alcançar bilhões de pessoas instantaneamente. Se a teoria estiver certa, talvez o anticristo já tenha milhões de seguidores, e a maioria nem percebeu. Mas se você acha isso estranho, espere até ouvir sobre o Experimento Filadélfia. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um destroyer da Marinha Americana chamado USS Eldridge teria participado de um dos experimentos mais perigosos e insanos da história militar. Usando campos eletromagnéticos extremamente poderosos, cientistas teriam tentado tornar o navio invisível aos radares inimigos, criando uma espécie de distorção ao redor da embarcação. Testemunhas afirmam que o navio ficou envolto em uma névoa verde, vibrou violentamente e desapareceu. Não apenas visualmente, mas fisicamente. Momentos depois, teria sido visto em Norfolk, a centenas de quilômetros de distância de onde estava, e logo depois reapareceu no ponto original. Os relatos mais perturbadores descrevem a condição dos tripulantes, alguns completamente fora de si, outros com partes do corpo fundidas ao casco do navio, como se tivessem atravessado a matéria durante o teletransporte. Outros simplesmente nunca mais foram vistos. Até hoje o governo nega tudo, mas documentos desconexos, depoimentos estranhos e coincidências alimentam essa teoria há décadas.
E se isso aconteceu em 1943, imagine o que já pode ter sido testado desde então. Falando em experimentos secretos, nada supera o mistério da Área 51. Apesar de aparecer em filmes, memes e piadas, é um dos lugares mais protegidos e inacessíveis do planeta. A base oficialmente serve para testes de aviação, mas quem vive nas proximidades relata luzes silenciosas que voam em velocidades absurdas, objetos com movimentos impossíveis e até aeronaves que parecem desaparecer e reaparecer no ar. A teoria mais conhecida diz que a Área 51 esconde tecnologia alienígena recuperada de acidentes, especialmente o caso de Roswell em 1947. Outras teorias afirmam que criaturas extraterrestres vivas foram mantidas lá e até estudadas. O que poucas pessoas sabem é que a Área 51 está ligada a uma rede subterrânea gigantesca, supostamente com túneis que levariam a laboratórios avançados escondidos sob o deserto. Funcionários que trabalharam na região, inclusive o famoso Bob Lazar, alegam ter visto naves impossíveis de serem reproduzidas com tecnologia humana. E toda vez que alguém tenta se aproximar demais, a segurança aparece instantaneamente. Se não existe nada demais ali, por que tanto segredo? Mas a Área 51 não é a única base escondida com teorias assustadoras. O chamado Projeto Montauk é uma das histórias mais estranhas já contadas no mundo da conspiração. Ele envolveria experimentos secretos realizados na base Camp Hero, em Nova York, envolvendo manipulação da mente, telepatia, telecinese e até tentativas de abrir portais para outras dimensões. O suposto participante Preston Nichols alegou que crianças com habilidades psíquicas eram treinadas para mover objetos, espiar pensamentos e, em casos extremos, tentar manipular tempo e espaço. A teoria diz que um desses portais se abriu e algo indescritível teria atravessado para o nosso lado. O próprio Nichols disse que a criatura que saiu dali era tão perturbadora que o projeto inteiro foi encerrado às pressas. É claro que não existe confirmação oficial de absolutamente nada disso, mas a sensação de abandono misterioso no local e a história cheia de detalhes alimentam essa teoria até hoje. Outra teoria que desafia tudo o que entendemos sobre nossa própria existência é a ideia de que nós, humanos modernos, não somos a primeira civilização avançada da Terra. Vestígios estranhos encontrados no fundo do mar, rochas esculpidas com precisão impossível para sociedades antigas, estruturas alinhadas com perfeição astronômica e artefatos que parecem anacrônicos levantam a suspeita de que civilizações muito antigas, talvez milhares ou até milhões de anos antes de nós, tenham alcançado níveis de tecnologia avançados e depois desaparecido completamente, possivelmente devido a catástrofes globais. A sugestão é de que a Terra passou por ciclos de destruição e renascimento, e que nós somos apenas o último capítulo, desconhecendo tudo o que veio antes. A parte mais perturbadora é que se uma civilização antiga atingiu um ápice tecnológico e colapsou, o que impediria que isso aconteça conosco? E quando falamos sobre o passado misterioso da humanidade, os arquivos secretos do Vaticano sempre são mencionados. Debaixo do Vaticano, existe um acervo tão grande que estima-se que, se todas as salas fossem abertas ao público, seriam necessários séculos para ler tudo o que está lá dentro. Dentro desses arquivos, supostamente existem textos proibidos, documentos antigos que reescreveriam a história, provas de contatos inexplicáveis e relatos de fenômenos nunca revelados. Muitos acreditam que o Vaticano guarda informações que poderiam mudar completamente nossa percepção sobre origem humana, espiritualidade, ciência e até vida extraterrestre. A pergunta é: por que tanta coisa precisa ser escondida das pessoas comuns? Outro mistério inquietante envolve seres invisíveis chamados Mud Shadows, ou sombras de lama. Essa teoria afirma que entidades não humanas convivem conosco, se alimentando das nossas emoções negativas. Elas seriam capazes de induzir irritação, tristeza profunda ou medos repentinos para absorver essa energia. Pessoas que acreditam ter sentido essas presenças descrevem a mesma sensação, como se uma pressão invisível estivesse no ambiente, como se alguém os observasse intensamente, esperando um deslize emocional.
Essa teoria tenta explicar por que tantos surtos emocionais parecem surgir do nada, sem motivo aparente. Enquanto isso, outra teoria diz que o mundo é controlado por um governo invisível, uma elite secreta composta por pessoas tão ricas, influentes e poderosas que não precisam aparecer em público. Eles controlariam bancos, empresas, guerras, política internacional, mídias globais e decisões que influenciam bilhões de vidas. Os líderes eleitos seriam apenas atores, rostos que aparecem em público para manter a fachada democrática, enquanto quem realmente manda nunca é visto. Essa teoria existe há séculos, sempre retornando sob novas formas, novos nomes e novas suspeitas. Por fim, uma das teorias mais surreais e ao mesmo tempo mais intrigantes é a ideia de que a realidade foi quebrada. Segundo essa teoria, o mundo já teria acabado várias vezes, e cada colapso teria forçado um remendo na linha temporal. Isso explicaria eventos estranhos como o efeito Mandela, déjà-vus intensos, memórias falsas compartilhadas e pequenas mudanças que as pessoas juram lembrar de outro jeito. A teoria sugere que estamos vivendo dentro da melhor versão possível, após correções temporais sucessivas, mas que algumas falhas vazam e podem ser percebidas. E no fim, todas essas teorias têm algo em comum. Elas mexem com aquilo que mais tememos, o desconhecido. Elas nos fazem questionar nossa segurança, nossa liberdade, nossa história e até nossa própria realidade. Talvez sejam apenas histórias, talvez sejam exageros, ou talvez alguma delas seja mais real do que gostaríamos de admitir. Se você chegou até aqui, meu amigo, já sabe. Deixa o like porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve para não perder nenhum conteúdo.